Eu lembro que eu não tinha sapatilha, a bicicleta era enorme pra mim, porque foi literalmente qualquer bicicleta que fosse compatível de valor com a mountain bike antiga que meu pai tinha. Saudações Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Gcast. No episódio de hoje, o 10º episódio da temporada Mexas. E é isso mesmo, senhores, o 10º episódio. O 10º episódio e último da temporada Mexas. Mas semana que vem já estreia a temporada 2. Aplausos! Arrasou, bonita! Então, não se preocupem, eu não vou deixar vocês na mão. A temporada 2 está sensacional. Já fiz algumas edições dessa temporada. Eu posso afirmar com toda certeza, a temporada 2 está sensacional. E, de antemão, já quero agradecer todo mundo que acompanhou o podcast desde o primeiro episódio até agora. E você que não acompanhou, corre lá nas nossas plataformas digitais, meu irmão, você está perdendo muita coisa. Corre lá, desde o primeiro episódio com a Priscila Orvati até agora. São 10 episódios, então você consegue matar isso aí em um dia, com certeza. Faz igual você faz naquela série da Netflix, que é chata pra caramba, mas o episódio do podcast é legal. No episódio de hoje a gente vai conversar com Lua Silva, multicampeã no triatlon. Ela atualmente também é coach de CrossFit. E, pra você que não sabe o que é triatlon, não sai desse episódio, hein? Não saia daqui da página que você vai entender o que é o triatlon. Se liga só. Lua, muito obrigado pelo teu sim, né? Pela sua disponibilidade em bater esse papo com a gente. Mas o pessoal ainda quer saber. O que é o triatlon, Lua? Imagina, eu que agradeço o convite de poder estar participando no podcast para falar sobre o triatlon, que nada mais é do que uma modalidade esportiva composta de natação, águas abertas, então, geralmente mar ou rios, ciclismo, geralmente rodovias, não é regra, e corrida. 3 distâncias principais: sprint, 150 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. O triatlon olímpico ou standard, que 1.500 de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. E o Ironman, que são 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona, né? 42 km mais seus 195 metros de corrida. Tem o Ultra Ironman também, mas os mais conhecidos, as distâncias mais conhecidas e mais procuradas são essas 3. E como que essa modalidade entrou na sua vida? O triatlon entrou na minha vida por uma brincadeira, por incrível que pareça. Eu comecei na natação por recomendação médica, por ter nascido com lábio leporino, então eu precisava trabalhar bastante pulmão, meu sistema cardiovascular, toda a parte ali respiratória. Então comecei na natação com 2 anos de idade, entre 2 e 3 aninhos de idade, até então por uma questão de saúde, né, apenas. E aí eu fui natação, algumas equipes de natação, Corinthians, Mogiano e por aí vai. E comecei a fazer algumas provas lá para os meus 17, 16 anos. Eu também, por uma brincadeira, vamos começar a correr, porque minha mãe corria. E aí eu odiava correr. Eu fugia do aquecimento de natação, que às vezes a gente tinha que correr em volta da piscina, e eu fugia. Mas eu comecei a acompanhar minha mãe, a ir, né, com ela pra praia. Enquanto ela corria, eu ficava com meu pai, literalmente catando conchinhas na areia. Quando eu vi, eu comecei a correr. E aí veio uma brincadeira mesmo de uma amiga que nadava. Vai ter uma competição no Guarujá, por que você não faz? Não lembro. Nadava 500 metros e corria 3 km. Eu falei, nunca que eu vou correr 3 km.
E não, faz, você nada, né? Na época ela tava bem melhor, porque eu era da natação. E já tinha feito algumas travessias, né? Por conta do treinamento voltado para as piscinas. E aí eu falei, então tá bom, fiz. E aí nessa competição eu me saí super bem e consegui chegar na frente de triatletas, né? Porque eu tinha uma natação muito boa. Então isso me dava uma vantagem grande. E aí, logo na sequência, quando eu terminei a prova, eu lembro que o pai de um amigo meu falou pro meu pai, né? Falou, olha, compra um tênis mesmo pra Lu, a gente pega uma bicicleta emprestada e coloca ela no triatlon. Porque eu gostava de pedalar, mas nunca nada sério, não tinha bicicletas de ciclismo nem nada, né? Que a gente chama de bicicletas road, não tinha. E aí foi... meu pai virou pra mim e falou, meu pai sempre me incentivou muito, ele virou pra mim e falou, você que sabe. E eu falei, tá bom, né? E aí as amigas começaram, vamos. No meio dessa competição, eu falei, então tá bom. Aí eu lembro que foi mais ou menos coisa de um mês depois. Eu tava com uma bicicleta, que meu pai tinha uma mountain bike, que ele andava. Ele trocou essa mountain bike pra uma, que a gente chama, né, bicicleta speed, ou road. Aquela com guidão, guidão virado, né, que as pessoas lembram mais dela assim. E aí, eu lembro que eu não tinha sapatilha, a bicicleta era enorme pra mim, porque foi literalmente qualquer bicicleta que fosse compatível de valor com a mountain bike antiga que meu pai tinha. Então era uma bicicleta de alumínio, com algumas partes de ferro e uma parte de carbono. Enfim, eu sempre fui pequena, né? Então pra mim era super pesado, eu ficava quase deitada na bicicleta porque era grande pra mim. E aí eu falei, vou fazer. E aí eu entrei no circuito Santa Cecília. E aí eram várias etapas em São Vicente, era uma distância menor ainda. Eram 500 metros de natação, 15 quilômetros de ciclismo e 3 quilômetros de corrida. Então era uma prova muito rápida. E eu, né, novamente andava bem. Então eu lembro que eu saí já muito bem, já saí praticamente na frente. Enfim, eram 3 ou 4 etapas no ano. E aí na junção das pontuações eu ganhei, acho que eram 4 etapas, eu ganhei 3 etapas, fiquei em 1 em segundo. E eu ganhei o campeonato. Dali, isso eu tinha 18 anos. Em 2008. E dali eu não parei mais. E foi uma paixão, assim, porque eu achava que minha vida ia ser só natação. E no triatlo eu me encontrei mesmo, assim. Foi surreal. E aí depois minha mãe abriu mão de estar competindo as maratonas em trilha que ela fazia pra estar podendo investir, porque o material é caro, as coisas são caras no triatlo. Então tênis, bicicleta, roupas. E aí eu comecei pra valer mesmo no triatlo, lembro que no ano seguinte, 2019. E bem amadora mesmo, sem equipe, sem treinador, e fui na cara e na coragem. Conta um pouco da sua experiência nas competições de triatlo. Então, logo depois de 2008, quando 2009 foi um ano que eu tive convites para treinar com professores do Guarujá, e aí eu comecei, e logo no final, se eu não me engano, no final de 2009, início de 2010, eu recebi um convite para treinar em Santos, e em alguma assessoria esportiva lá de Santos, da Carla Moreno. E então eu ia todos os dias para Santos, treinava lá, ali no Rebouças, corria com a equipe, então eu passava literalmente o meu dia inteiro em Santos e treinando. E fui pegando gosto, porque na verdade não era... Eu sempre tive esporte, né, desde os meus 2 anos de idade, então a disciplina, a dedicação e tudo mais, isso eu acho que é meu, assim. E daí eu comecei. O meu grande problema, que eu acho que é o grande problema de 99% dos atletas brasileiros, não é uma exceção, o triatlon, de uma maneira geral, é a falta de patrocínio. Então, no início, eu fazia muitas competições regionais
Então, na Baixada Santista, porque eram competições que não eram tão caras e meus pais conseguiam me levar, né? Então, Peruíbe, Itanhaém, Santos, Praia Grande, enfim, competições, Guarujá não tinha tantas competições assim naquela época, mas eram competições regionais. Acabava que eu pela pontuação, eu ia me classificando para campeonatos paulistas, mas geralmente muitos ou todas as etapas eram no interior, e aí também ficava difícil para um deslocamento, né? Então eu não conseguia fazer competições no interior por conta, era financeiro mesmo. E aí, mas eu fui fazendo as competições, eu fui estruturando. Depois eu comecei a fazer Troféu Brasil, porque é uma competição que é realizada em Santos, e é uma competição forte, na época era muito forte, e isso foi me dando base, né? E as pessoas também começavam a olhar, falavam, poxa, quem era? E porque graças a Deus, eu sempre, nas competições eu tava ali entre as 5, e isso, querendo ou não, você vai chamando a atenção. Então, quando eu fui para Carla Morena, eu comecei a fazer competições no Triatlo Internacional de Santos. Eu ganhei 2 anos seguidos, Troféu Brasil de Triatlo, ganhei 5 anos seguidos no Amador. E aí, meados ali de 2014, eu troquei de treinador na época. E aí foi que eu começou a abrir muitas portas, porque meu treinador na época tinha muito contato, ele era de São Paulo, ele né? Mas não é mais um treinador, mas ele mora em São Paulo, então ele tinha muitos contatos. E aí começou desde contato com material esportivo, roupas, né, de uniformes de triatlon, parcerias tecnológicas, então os bike fits, né, que resumindo bem, é um exame, vamos dizer assim, que a gente faz em cima da bicicleta para saber a postura exata. Então ele corrigiu muito a minha postura. Eu já tinha ingressado ali na faculdade, né, com bolsa de estudos aqui na UNERP, e então foram anos assim muito produtivos. E aí ele começou a me levar também em competições e indicava algumas competições, até que veio um patrocínio de uma agência de turismo, e aí eu comecei a participar realmente de campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, e aí foram, até hoje, são mais de 18 títulos paulistas, não, mais de 14 títulos paulistas. Fui profissional durante 5 anos. Títulos brasileiros, incluindo Copa Brasil, então tenho mais de 12 no currículo, graças a Deus. Participei de 2 campeonatos mundiais, em 2014 no Canadá. Uma das competições, uma das provas eu fui 12ª, e 2 dias depois tive uma hipotermia lá, um início de hipotermia, e terminei em 32ª prova, mas foi sensacional. Em 2015 eu me classifiquei para o Mundial em Chicago, mas eu não tive condições financeiras de estar viajando. E em 2016 eu tive uma lesão também, aí eu acabei me afastando do triatlo. Fiquei mais ou menos uns 5 meses afastada, cuidando da lesão. E aí eu voltei em 2016 e classifiquei de novo para o Mundial do México. E aí eu tive ajuda de amigos, eu tive ajuda de muita gente para conseguir viajar. E aí eu fui pro México e foi minhas melhores colocações. Em 24 horas eu fiz 2 provas. Uma eu fui 8ª e a outra eu fui 11ª. Foi a minha melhor colocação em em campeonatos mundiais, em provas internacionais. E isso acabou me abrindo portas, né? Muitas portas para o que eu tenho hoje, minha assessoria esportiva. Abriu muitas portas no próprio CrossFit, que depois eu fui trabalhar com o CrossFit, então eu faço consultoria de atletas. E essa foi minha vida, assim. Triatlo internacional eu ganhei 3 vezes no Amador. O Circuito Santa Cecília TV, depois veio para o Guarujá. Então eu tenho 11 anos de triatlo, eu ganhei 10 anos nesse circuito. E basicamente foi isso, assim, minha trajetória no triatlo. Eu guardo com muito carinho tudo isso que eu vivi.
Das 3 modalidades que compõem o triatlon, qual você se destaca mais? Entre as 3 modalidades, no início, quando eu comecei no triatlon, era a natação, disparada. Porque eu já nadava, né, há muito tempo, durante muitos anos, então eu tinha uma base da natação que era incrível para mim. Só que depois eu comecei a ver, a sentir na pele que só a natação não ia... Se eu quisesse chegar ao mundial, ou um brasileiro e tudo mais, a natação ela é tão importante quanto o ciclismo e a corrida, né? E aí eu tive que, principalmente quando eu troquei de treinador, comecei a treinar com o Wagner em São Paulo, a gente traçou uma meta que era melhorar o ciclismo. Então eu comecei a melhorar muito o ciclismo. E eu comecei a fazer parciais, as melhores parciais femininas, até em provas em que eu largava no amador, e eu comparava os meus tempos com os atletas profissionais. E aí, quando a gente atingiu uma meta, a gente começou a evoluir na corrida. Então, e aí eu comecei a ter parciais melhores na corrida. Até que chegou durante 6 anos seguidos, que as competições que eu participava, eu tinha as 3 melhores parciais, tanto de natação, quanto de ciclismo, quanto de corrida. Então, assim, eu finalizei a minha trajetória no profissional ali, no auge, vamos dizer assim, do triatlon, sendo muito homogênea. Eu fiquei durante 10 anos aí de triatlon, uma prova apenas que eu não consegui pódio. Tirando as do Mundial, né? Então, tirando essas provas do Mundial, as provas no Brasil, eu só fiquei fora de um pódio. E foi a prova que eu mais aprendi, assim. Por um erro meu. Enfim. Então, assim, eu fiquei com um triatlon, né? Vamos dizer assim, muito homogêneo. Então, eu acho que no final desses 10 anos de triatlon, quase 11 agora, mais de 11, né? Eu passei a ter um ciclismo muito forte e a corrida também muito forte. Eu até estava saindo atrás em competições, saindo atrás da natação em competições, porque eu diminuí muito. Comecei a trabalhar e tudo mais, a gente acaba não conseguindo ficar no mesmo nível. Então eu estava saindo atrás, né, na natação e conseguia alcançar as meninas do ciclismo e ali manter na corrida. Então vamos dizer assim que nos últimos anos o meu ciclismo foi o mais forte. E como é a rotina de treinamento de um triatleta? Olha, triatleta madruga mesmo. Eu acordava entre 4h30 e 5 horas da manhã e fazia meu primeiro treino, que geralmente era o ciclismo com um pelotão, ou sem o pelotão, mas eu precisava treinar cedo. E aí, pra dar tempo, né, de fazer todas as modalidades e tudo mais. Então eu fazia meu primeiro treino e finalizava ele no máximo ali às 9 da manhã, 8h30, 9 horas da manhã. Depois fazia um recovery, que às vezes era em casa, gelo, alongamento, às vezes eu ia pra fisioterapia. E eu tinha mais 2 sessões de treino. Todos os dias eu nadava, então todos os dias tinha natação pra mim. Durante uns anos eu nadava sozinha, durante outros anos eu precisava melhorar a natação, principalmente na época do Mundial. E aí eu entrei numa equipe de natação, então eu fazia um treino de nadador mesmo, porque infelizmente no Guarujá a gente não tem uma equipe forte de triatlo. Tem sim alguns que se destacam muito, mas a gente não tem uma escola de triatlo com estrutura, né, infelizmente. Então eu precisava melhorar a natação, então eu entrei numa equipe de natação. E aí eu fazia mais ali 2, 3 horas de treino de natação. Nadava aí 6.000, 5.000, às vezes 7.000 por dia. Saía dali, eu ia fazer a parte física, musculação. Na época era musculação, depois um dia assim era musculação, no outro dia era um treinamento funcional específico para corrida. E aí tinha dias que eu retornava para fisioterapeuta, para ajustar, né, para clínica de fisioterapia. E outros dias eu fazia mais um treino que era corrida, né? Então a minha média era
Acordava cedo, treinava, e quando eu tava fazendo faculdade eu estudava à noite. Quando era escola ainda, eu estudava de manhã, então nesses intervalos eu treinava. Mas de manhã cedinho, fazia meu primeiro treino, que geralmente era ciclismo, 2, 3 horas de treino, fazia recuperação, ali na hora do almoço, lá meados ali de 1h30, 2 horas da tarde, eu fazia natação, depois eu fazia a parte física, e quando eu não tinha faculdade, eu fazia mais um treino. Quando era minha época com faculdade inclusa, que é muito a grande maioria dos triatletas aí nessa fase de 19, né, na faixa de 19, 20 anos, precisa encaixar os estudos, né? Então, a gente sempre encaixa no horário que dá. Então, geralmente a gente tem 3 modalidades por dia. Não necessariamente a gente treina natação, ciclismo e corrida no mesmo dia. Então, geralmente natação todos os dias, mais o ciclismo ou a corrida. E a preparação física, que também varia de treinador para treinador. Eu fazia minha preparação física todos os dias. Ela era alternada entre uma musculação e os treinamentos funcionais. E já nos meus últimos 2, 3 anos como profissional, eu fazia com o CrossFit a minha preparação física. Essa era a minha rotina. Acordar cedo, 10 horas já tá dormindo, ou antes até, né? Na época de faculdade não, mas quando eu me formei, 10 horas já estava dormindo para poder o corpo recuperar e poder estar 100% no outro dia. Como você vê o Brasil no cenário do triatlon? O Brasil está em crescente, assim, a gente tem atletas nas distâncias olímpicas, ali a Luísa Batista, o Manuel Messias, que medalharam nos Jogos Pan-Americanos. Tenho certeza que vão estar em evidência aí nas Olimpíadas, apesar do cenário que a gente está vivendo, né, tendo que se virar, o mundo todo, né, tendo que se virar nos treinamentos, mas nas distâncias mais curtas olímpicas, os dois estão em destaque. Os dois estão atualmente, né, treinam em São Paulo. E nas distâncias maiores ali, as distâncias de Ironman, a gente tem a Pamela Oliveira, que também já foi para a Olimpíada. E a gente tem o Igor Amorelli, que são os que atualmente, né, estão em evidência aí no crescente. Mas estou vendo muitos atletas ali já podendo nos próximos 2, 3 anos surpreender. Mas esses 4 nomes aí são a realidade do Brasil e em provas internacionais. E a gente está muito bem representado, né? Eles são muito capazes, assim, muito determinados, disciplinados. Eu tenho certeza que o brasileiro ainda vai ouvir falar muito deles. Você tem alguma inspiração, algum atleta especial? Olha, eu cresci com uma referência muito grande aqui em casa, pelo meu pai ser fã, que era do Ayrton Senna. Então, eu lembro que praticamente não lembro dele competindo, mas até hoje eu pesquiso muito, leio muito sobre. E foi um atleta que marcou, assim, minha adolescência toda por frases, por atitudes que ele tinha, durante as competições, atitudes fora. Então era um atleta que eu particularmente não lembro muito, porque eu era muito pequena nele competindo, mas assisti vídeos depois, né, e tudo mais. Mas era uma pessoa que era uma referência de tanto que eu ouvia falar. Pessoalmente, tive 2 grandes profissionais, atletas que talvez elas nem saibam que eram minha referência durante muito tempo, que foi a Poliana Okimoto, né, medalhista de bronze nas Olimpíadas do Rio, de maratonas aquáticas, e eu treinei durante um período com ela e observava o quanto ela se dedicava, o quanto ela abdicava de muita coisa, porque atleta abdica de muita coisa. A gente abre mão de muita coisa. A gente abre mão de sair com os amigos, a gente abre mão... Eu brinquei que durante anos eu não tinha vida social, então a minha vida era acordar, treinar,
não trabalhava na época, estudar e dormir, era essa a minha rotina, então eu vivia de treino. E eu via o tanto que ela se dedicava durante os treinamentos, quando por muitas vezes eu reclamava e pensava, nossa, essa série de novo, na época da natação, não aguento mais, sabe? E aí eu olhava pra Raia do lado, assim, e, poxa, uma atleta a nível mundial, ela não reclamava, ela simplesmente fazia. Ou ela reclamava às vezes, porque ninguém é de ferro, mas ela fazia o que estava ali proposto. Eu aprendi muito com ela, muito. E quando eu fui pro triatlon, a minha maior referência foi a Carla Moreno, que também eu treinava com ela, eu pedalava junto, nadava junto, corria, e foi na época que ela viajava bastante, em mundiais e etc. E eu via a disciplina de todo dia, cansava de ver ela chegar de uma competição que ela era campeã, e campeã no domingo, com viagem e tudo mais, chegava segunda-feira ela tava lá treinando. Eu olhava e falava, você não descansa? Você não tem um dia de folga? Ela, não, que eu ganhei ontem faz parte do ontem. Daí você vê uma pessoa que já foi pra Olimpíada, maior medalhista em Pan-Americano que o triatlo já teve. Então, assim, eu aprendi muito com essas duas atletas, assim. Eu nunca tive uma referência, né? Hoje em dia eu tô no mundo entre o triatlon, as corridas de rua e crossfit, então tem outras referências também que agregam, né? Eu sempre gosto de agregar. Mas as duas fizeram, acho que elas nem sabem disso, mas fizeram tiveram uma importância surreal, assim, na minha vida. Porque, claro, os treinadores, os meus professores, né, na época e até hoje são referência pra mim, mas um atleta observar um outro atleta, né, que sabe o que você tá sentindo ali, porque o treinador, alguns já foram atleta um dia, outros ainda são, mas você tem ali alguma referência que tá sofrendo junto ali, que passa pelo que você passa, e você vê a dedicação, você vê as coisas simples que mudam a tua perspectiva. Então essas duas atletas, eu aprendi muito com elas. Qual a sua conquista que você considera mais especial? Nossa, essa é difícil. Minha conquista mais especial, eu não vou conseguir falar uma. Claro que o que me deu uma abertura, né, uma abertura de portas e tudo mais, foram os 2 mundiais, né, em especial o Mundial de Cozumel no México em 2016, que foi a minha melhor colocação, que foi 8º, que eu perdi a medalha de bronze por 30 segundos. E pra mim foi o meu auge físico, né, do shape, né, o corpo tava pronto para aquilo, eu tinha entrado enfim, peso, alimentação, tudo, eu tava 100% ali, eu tinha largado emprego, eu tinha me dedicado só àquilo. Então eu vou falar pra você que eu acho que ninguém treinou mais do que eu em 2015, né, pra 2016. Então é claro que eu não tem como eu esquecer. Mas, nossa, as competições, teve uma final do Santa Cecília no Guarujá, meus amigos foram assistir, meus pais estavam lá, e a competição era muito forte na época, que valia Campeonato Paulista junto, então você imagina, as 5 melhores do estado estavam ali, qualquer erro você perdia a prova, e por mais que seja uma prova ali de 1h10, 1h05, no caso do sprint feminino, a prova é decidida nos detalhes, então às vezes por 5 segundos, por 2 segundos você perde e você ganha uma prova. E aí eu lembro que foi uma super estratégia, e eu consegui ganhar, e você vê os amigos vibrando, pulando em cima de mim. Foi uma prova que eu guardo também, muito especial. Nossa, como difícil. Campeonato Brasileiro em João Pessoa,
que foi meu primeiro campeonato brasileiro fora do estado de São Paulo. E eu cheguei lá meio que... é a Lua lá do Guarujá, então de São Paulo. Tá bom. Né, e meio que desdenhavam, assim, eu fui lá e ganhei a prova. E aí também você vê a delegação de São Paulo. Muitas vezes, às vezes não, né, eu não tinha amizade. E você vê a galera gritando, vibrando, é uma coisa que eu lembro até hoje, assim. Mesma coisa, e pula, e te joga pra cima. Surreal, assim, foi muito especial. Eu acho que são provas que de conquistas, assim, foram as que mais marcaram. O Campeonato Paulista, Brasileiro, Mundial. E o Paulista pelo Santa Cecília, né, por ser aqui na cidade. A prova que eu mais aprendi foi a única que eu fiquei fora do pódio, que eu sofri com hipotermia. E foi a prova que eu mais aprendi na vida, foi essa. Mas as provas mais especiais, eu acho que foram essas 4 aí. Espero não ter sido injusta com nenhuma outra prova minha, mas acredito que foram essas. Lua, qual mensagem você deixa pra pessoa que pensa em iniciar no triatlon? Olha, a mensagem que eu dou sempre, assim, que eu posso pra criança, quando tava tendo, né, as competições, quando estavam acontecendo, e mesmo eu não tendo participado esse ano, eu ia acompanhar os atletas, e é muito gratificante uma criança chegar pra você e sabe, e conversar, e pedir mas seja uma conversa, né, poxa, é uma criança, então, mais seja uma conversa de, tipo, tia, quero essa bicicleta, essas coisas. É gostoso demais, assim. O que eu gosto de falar principalmente eu falo pros pais, deixa a criança seguir o que ela quer. Pra quem quer iniciar no triatlon, eu dou total apoio. Só que tem que saber, assim como qualquer esporte que exige de você disciplina. Nem todo mundo tem um talento nato para aquilo. Eu odiava correr, eu não sabia correr. E fui pro triatlo, fui super bem sucedida. Você tem que se dedicar. Você tem que ter disciplina em acordar e pôr o seu corpo, não no limite todo dia, mas colocar ele à prova. Saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas que vai valer a pena. O esporte, ele é recompensador. E não pensar pro lado financeiro. Você tem que pensar no que você gosta, no que você quer fazer. E o triatlon, ele me abriu um mundo, assim, me deu a oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer lugares que eu jamais conheceria se não fosse pelo triatlon. Me deu oportunidades de estudo, sabe, de conhecimento. E o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. As experiências de vida, o esporte fez isso comigo, assim. Não me arrependo de nada. Então, faria tudo de novo. Então, assim, pra quem tá começando, segue firme, disciplina, que você, com certeza você vai longe aí no que você escolher fazer. Seja o triatlon, seja qualquer outra modalidade esportiva aí. Lua, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha muito sucesso aí na carreira de coach, no triatlon também. E espero outros bate-papos aí futuros. Te desejo muito sucesso. Eu que agradeço demais o convite. Foi um prazer. Sempre que precisar, pode me chamar que eu estou à disposição. Obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima. Brasil, chegamos ao fim da temporada 1, temporada mexa-se, mas não esqueçam, semana que vem, dia 11, às 19 horas, estreia a temporada 2. É isso mesmo, senhores. Dia 11, a partir das 19 horas, estreia a temporada 2, a temporada C. Tem várias personalidades, eu já vou adiantar algumas, hein? Ó,
temos Rodrigo Capita, do Magnus Futsal, Felipe Drummond, presidente do Magnus Futsal, Nath Graciano, ex-repórter do CQC. Olha só o nível, hein? Então, não percam. A partir de semana que vem, temporada 2 do podcast Gcast. Beleza? Então te aguardo lá. Semana que vem, 19 horas, temporada 2 do podcast Gcast. Um beijo, boa semana e tamo junto.